O tema da mensagem de hoje é feridas que curam. Você pode dar um glória a Deus por esse tema? Feridas que curam. E não é qualquer ferida, irmão. É a ferida naquele que é o único digno de adoração. Só essa ferida pode curar alguém que não foi o próprio ferido. É uma ferida que foi feita no nosso Senhor, no próprio Jesus, e que a cura se estendeu a toda a humanidade. Você quer aprender um pouquinho sobre isso hoje? Quer ser ministrado? Então abre sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 53, versículo 5. O pastor de manhã já falou que Isaías é o profeta messiânico, então eu não tenho muita coisa para falar para vocês sobre Isaías, porque o pastor já esgotou aqui meu conhecimento. Mas todos nós conhecemos o profeta Isaías, já lemos muito os seus textos, e aqui é um extremamente conhecido que diz: ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões. Repita comigo: nossas transgressões. E esmagado por causa das nossas iniquidades. Repita: nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Vamos repetir esse final. E pelas suas feridas fomos curados. Aplauda o Senhor por esse texto. Meus irmãos, estamos na Páscoa, já foi ministrado de manhã, mas eu não sei se todos aqui que estudam um pouco ou estudam muito a palavra de Deus vão concordar comigo, mas se fizéssemos 10 pregações seguidas sobre a Páscoa, ainda teríamos assunto para debater, para aprender, para nos aprofundarmos, porque ela tem diversas aplicações. Hoje mesmo, depois de fazer seminário, estou lá ao lado do pastor Bruno, e ele conseguiu vir aqui e pregar de manhã, depois de termos conversado sobre o texto ontem, e me ensinar algo novo. Então, sempre podemos aprender mais sobre um tema, e é um tema que entristece meu coração, mas falamos pouco. Não na CB Vida, mas falamos pouco nas igrejas. Acabamos deixando esse tema somente para a semana da Páscoa. Mas é uma coluna, é a base para a nossa conversão. Se nós não entendemos a verdadeira Páscoa cristã, e aí que o pastor já explicou todo o contexto judaico, eu não vou me ater a isso, mas se não entendermos quem é o Cordeiro, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quem ele é na sua essência, porque nós fomos curados pelas suas feridas, como nós vamos nos arrepender e reconhecer Ele como Salvador? Então me permita, se você já sabe tudo isso que eu vou falar agora na introdução, mas permita aos seus irmãos que não entendem, que não têm esse conhecimento, para que a gente construa uma base agora, né? Igual a escola de nivelamento, que a gente consiga nivelar toda a massa da igreja, para que a gente possa ir para um degrau acima. Talvez se eu chegar aqui agora e passasse um microfone perguntando: explica para mim como é que a morte de Jesus te salva. Você talvez tremeria, ficaria meio preocupado. Meu Deus, nunca me perguntaram isso. Ué, quer ter que saber se é o pastor, não sou eu. Irmãos, se chegarmos num seminário hoje, no terceiro ou quarto ano, que o pessoal está estudando, e fizer essa pergunta e chamar esse aluno para ir lá à frente e responder, muitos terão dificuldade. Porque, na essência, no sentimento, no coração, entendemos o que Cristo fez. Mas se formos colocar em palavras, parece que elas fogem e correm de nós. Só que nós devemos ter habilidade suficiente para manejar a palavra de Deus e explicar todas as vezes que alguém tiver necessidade. Vai aparecer um ímpio no teu trabalho. Se não apareceu, eu estou profetizando agora. Vai aparecer um ímpio no teu trabalho, na tua faculdade, na tua família, e ele vai perguntar: por que Jesus teve que morrer? Por que a morte e a ressurreição dele perdoa meus pecados? Por que Deus determinou que as coisas fossem assim? E eu espero que hoje eu consiga te ajudar pelo menos 10 centavos nisso. Você pode dar um amém? Você acredita que Deus vai fazer isso? Irmãos, a cruz e o túmulo estão vazios. Glória a Deus por isso. E esses são os dois maiores símbolos da nossa fé. A cruz, que foi o sacrifício substitutivo, ou se você gosta de falar bonito, o sacrifício vicário de Cristo. Ele foi lá e morreu no meu e no seu lugar. Aí vai ter um chato de galocha que vai chegar e falar assim: o pastor, mas eu não poderia estar lá e morrer porque eu não salvaria ninguém. Sim, eu não estou dizendo nada diferente disso. Só que ele morreu no seu lugar, isso quer dizer que ele pagou o preço que você tinha que pagar. Só que se você pagasse, você continuaria indo para o inferno. Por isso que eu falei, são feridas que curam, mas é feridas no Deus que cura a humanidade. Porque se ferisse a humanidade, ela continuaria condenada. Irmãos, o túmulo, a cruz vazia nos lembra do sacrifício de Jesus, do amor de Deus Pai e da justiça de Deus. E o túmulo vazio nos lembra da vitória, da nova vida e da esperança que temos. Nós não podemos esquecer essas duas coisas. E a primeira pergunta que vem à mente, assim que alguém tem contato com o Evangelho, é: por que Jesus teve que morrer? E eu aqui não vou dar uma aula de teologia, não temos tempo para isso, mas eu vou pincelar os assuntos e talvez em breve a gente possa aprofundá-los na escola de nivelamento, que vai estar todo mundo aqui na presencial. Amém? O pessoal já falou amém 2 vezes. Para o pastor Bruno, para mim, o Espírito Santo é testemunha. Por que Jesus teve que morrer? Primeiro ponto, gente, porque Deus, ele é justo. E o pecado exige punição. Falar: meu irmão, a gente veio aqui na Páscoa, a gente comeu chocolate hoje, alguns fizeram churrasco em família, está todo mundo feliz, você veio falar de morte e de punição. Esse evangelho cor-de-rosa que o pessoal tem pintado por aí não é o verdadeiro evangelho.
Mas eu não estou aqui para te assustar, não. Estou aqui para te trazer motivo para glorificar a Deus e você entender do que fomos salvos. E entender o preço que foi pago. Nós cantamos aqui Rude Cruz, se erigiu dela um dia, surgiu como emblema de vergonha e dor. Essa canção não foi escrita à toa, é de vergonha e dor. A vergonha era tamanha que alguns historiadores vão dizer que Jesus foi pendurado no madeiro nu. Nós ficamos tão constrangidos, nós que eu falo humanidade, tão constrangidos com a vergonha que o nosso mestre passou, que na hora de retratar isso num quadro, numa pintura, colocamos uma sunguinha nele, um paninho para cobrir. Olha o tamanho da vergonha que o mestre passou para que eu e você hoje estivéssemos aqui adorando a ele. E o Senhor, ele é justo, ele é amoroso, ele é misericordioso, ele é bondoso, tudo isso que você tem escutado por aí, mas ele é justo. E ele determinou. Em Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a gente sabe. O salário do pecado é a morte. Deus disse isso a Adão, que se ele comesse, certamente morreria. Talvez eles entenderam que era imediatamente, mas a partir daquele momento passaram a morrer. A morte entrou na humanidade por causa daquele pecado e desde aquela época até os dias de hoje, morremos porque recebemos o salário daquele trabalho que fizemos, o pecado. O pecado nos separou de Deus e para restaurar essa comunhão era necessário que a dívida fosse paga. Não tem como você tirar um carro novo num banco que você está com o nome sujo. Não tem como você ter crédito num lugar que você já está lá com o seu nome pichado, já tem uma lista com o teu nome. Não tem. Não tinha como nos apresentarmos diante do Senhor com o nosso nome sujo na lista dele. Então, e sabe qual é o melhor? A gente nem tinha dinheiro para pagar essa dívida. Era necessário que tivesse alguém rico. E quem era esse alguém rico? Era o próprio Jesus. Aí você pensa, mas eu nem estava lá no jardim? Wesley, eu não estava lá. Por que eu estou pagando a conta? Porque nós somos, até nos convertermos, imagem e semelhança do Adão caído. E nós recebemos por herança o pecado original. E a Bíblia vai dizer em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, se Deus fosse ser somente justo conosco, se ele fosse agir só com justiça, deixasse de lado os seus outros atributos, o amor, a misericórdia e tudo que nós conhecemos, sua graça, seríamos consumidos, seríamos fulminados, porque nós não temos como nos achegar ao trono da graça dele. Nenhum ser humano consegue se salvar sozinho. Todos precisam de um Salvador. E por que Jesus tinha que ser esse? Porque ele, sendo Deus, não havia pecado nele. Ele abre mão da sua glória, ele larga o trono, ele larga a majestade, ele larga os anciãos, os anjos cantando santo, 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 porque ele estava glorificado junto com o Pai. Ele mesmo fala isso em uma de suas orações. Ele abre mão de tudo isso para vir voluntariamente e morrer. Ele encarna, vira um bebê. Eu gosto sempre de falar isso porque eu não consigo hoje, com a beira de fazer meus 30 anos, dia 25, inclusive, alguém quiser me dar um parabéns lá, valeu? Eu não consigo imaginar hoje eu tendo que me humilhar e voltar para o ventre, minha mãe ter que me dar a luz de novo e trocar minhas fraldas, me dar banho. Mesmo eu voltando a ser um bebê, imaginar isso me constrange. Agora imagina você sendo o criador da humanidade, você sendo o senhor de todas as coisas, sendo quem formou a pessoa do barro e ver esta criatura sua, feitura das suas mãos, indo lá e pegando você e te dando banho e te limpando. Foi isso que Jesus fez. Essa é a maior prova de amor da humanidade, tanto a de Cristo por encarnar e quanto a de seu Pai por dar o seu único filho. Jesus é o único sacrifício perfeito porque nele não tinha pecado. Em Hebreus 10, do versículo 10 ao 12, vai dizer que ele ofereceu um único sacrifício pelos pecados, e para sempre. Ele agora é o nosso sumo sacerdote. Ele agora está à direita do Pai e intercede por nós. Cristo, ele precisava fazer tudo isso para que fosse restaurada a conexão entre a criação e o seu Criador. Irmãos, a ciência vai dizer que você não consegue pegar uma pele saudável inteira e fazer ela colar numa pele que está machucada. Tanto quando você vai fazer enxerto, você vai precisar de duas peles feridas para que você possa fazer a cola natural daquelas duas peles. Jesus se feriu porque a humanidade está ferida desde o Éden. A humanidade se feriu quando desobedeceu ao Senhor. Pastor Bruno já falou isso aqui, pastor Marquinhos já falou isso aqui, eu vou repetir. Não existe a possibilidade de quebrarmos princípios. Princípios não são quebrados. Princípios quebram aqueles que tentam quebrá-los. Eu não tenho como quebrar um princípio que Deus estabeleceu. Quem é o Wesley na fila do pão? Mas se eu tentar quebrar um, esse princípio me quebrará. E quem sairá ferido no final sou eu, e não o princípio, não o próprio Deus. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, mandou seu Filho para que fosse ferido e conseguisse reconectar a humanidade ao seu propósito original. Ele não tinha pecado e por isso pôde morrer em nosso lugar como substituto. Porque se ele não tinha pecado, como é que a morte, que é o salário do pecado, iria detê-lo? Não tem como, porque o salário do pecado é a morte. Se não há pecado, como há morte? Então, ele não tendo pecado, morreu e a morte não pôde detê-lo. E aí ele derrotou a morte, derrotou o inferno, voltou e nós estamos aqui adorando o nome dele. A cruz revela o amor de Deus. Parece um paradoxo, mas ela revela.
João 3,16. Vamos junto, vamos. Porque Deus, para que todo... Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, de um tamanho que é imensurável, que ele deu o seu único filho, para que nós, quando crermos, e se crermos, não venhamos a morrer na morte eterna, mas vivamos com ele na sua glória. É isso que o texto está dizendo. Só que isso não é algo simples. Se é que a morte é algo simples para nós. Mas não foi uma morte de Jesus veio à terra, envelheceu, foi até os seus 80 anos, 90 anos e dormindo pereceu. Não foi isso que aconteceu. Não foi qualquer morte. Porque o cordeiro que era imolado, o cordeiro que era a tipologia que apontava para Jesus, ele não morria de velhice. Ele não morria porque infartou. Ele não morria por qualquer outra coisa que seria rápido. Não. Tinham dois cordeiros. Primeiro, o sumo sacerdote colocava a mão na cabeça de um, confessava todos os seus pecados e ele era sacrificado para o perdão do sumo sacerdote. E depois era sacrificado um outro no Santo dos Santos, que era um local que eles só entravam uma vez ao ano, para que fosse por expiação de todo Israel. Jesus ele é tão superior que ele faz o papel dos dois cordeiros. Ele carrega a culpa dos sumos sacerdotes, não a dele porque ele não tem pecado, e ele também serve por expiação para Israel. Só que o melhor é que o sacrifício dele é tão superior que ele não fica só em Israel. Deus amou Israel de tal maneira que deu seu filho unigênito. É isso que está escrito? Deus amou o... Isso engloba eu e você, aqui na América do Sul, no Brasil, Rio de Janeiro, Campo Grande. Se não fosse esse amor todo para englobar o planeta, nós não estaríamos incluídos nessa promessa, nessa bênção de Deus. Agora pense você ter um amor tamanho a ponto de sacrificar um filho pelo bem de outra pessoa. Esse é o amor de Deus. Ah, mas ele sabia que ele ia ressuscitar. Ele sabia. Só que ainda assim não tira a dor de passar pelo processo. A prova disso é que Jesus, sabendo que ressuscitaria Lázaro, o que ele faz? João 11,35, Jesus chorou. Menor versículo da Bíblia, todo mundo sabe isso de cabeça. João 11,35, Jesus chorou. Irmãos, se fôssemos eu e você chegando lá em Betânia, encontramos Marta e Maria chorando, nos acusando. Se você tivesse chegado aqui antes, ele não teria morrido. A gente faria assim, ó, calma, calma. Ia fazer igual o Cristiano Ronaldo. Lázaro, vem para fora. Ia ser assim, a gente ia chegar lá com o peito estufado, se achando, calma filha, que a solução do problema chegou. Não, Jesus, ele agita o seu espírito e ele chora. Ele sabia que ele ia ressuscitar. Então a prova de que saber o resultado que inverterá a situação atual não impede o sofrimento de Deus. Então Jesus sofreu sabendo que ia ressuscitar. Deus sofreu vendo seu filho, mas ainda assim, ele preferiu sacrificar o seu filho do que toda a humanidade. Isaías 53:10, a continuação do texto que lemos aqui no início, diz assim, ó, todavia, fica comigo aqui, presta atenção nesse versículo. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo. Na sua versão pode estar moê-lo. Fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E no versículo 11, ele diz que esse sacrifício justificará a muitos. Sabe por que não a todos? Porque é só para quem crê. João 3,16 diz que é para todo aquele que nele... Então qual é a condição para sermos salvos? Crer. Ah, Wesley, mas eu tenho que ser voluntário na igreja? Não, você tem que crer para ser salvo. Ah, mas eu tenho que pregar? Não, você tem que crer. Ah, mas eu tenho que fazer obra de caridade? Não, você tem que crer. Ah, mas eu tenho que me vestir da forma A, X, Y, Z? Não, você tem que crer. Agora, se você entendeu tudo isso que eu falei até aqui, nessa introdução gigantesca, e você entende que crer nisso é simplesmente chegar na igreja, sentar no banco, levantar a mão, dar glória e ir embora, eu acho que você não crê. Porque não tem como entender de onde fomos tirados, para onde seríamos lançados no lago ardente de fogo junto com Satanás e seus anjos, e não querer servir e glorificar esse Deus. É impossível isso. E Deus, ele tem expectativa em nós. Falar, não, Deus não tem expectativa. Ele tem. Porque quando chegam para Jesus, que tinha todas as prerrogativas de Deus, sendo homem, e falam para ele assim, por que seus discípulos não jejuam? Aí ele vai fazer a explicação do noivo. Porque numa festa de casamento, quando o noivo está presente, os convidados não jejuam. Mas quando o convidado não está, acabou o casamento, eles jejuarão. Então ele diz, quando o noivo, está falando dele mesmo, for tirado, eles irão jejuar. Jesus não está dando uma ordem, você não encontra isso por escrito, mas há uma expectativa do mestre que seus discípulos jejuem. Então Deus tem expectativas na humanidade. Não fuja disso. Deus tem expectativas na sua vida, e isso está atrelado aos talentos que ele entregou na sua mão. Não escondam, não os enterrem. Cristo nos viu, irmãos. Na sua oração sacerdotal, ele vai orando, ele apresenta ao Pai, ele apresenta os discípulos, diz que os discípulos estão nele como ele está no Pai. Ele vai falar que o único que se perdeu era para que se cumprisse as escrituras, falando de Judas, e ele vem orando, orando,
até que o ponto que ele fala assim, e não oro só por estes, mas oro por aqueles que hão de crer. Jesus, há 2000 anos atrás, no meio do seu sofrimento, esperando ser crucificado, ser açoitado, olhou para a eternidade e viu toda a humanidade que ele salvaria com aquele sacrifício. Talvez ele tenha visto rostos, talvez ele tenha visto nomes. Eu não sei como ele viu, mas ele estava orando por nós naquele dia. Você tem noção que Jesus orou por você? Talvez você esteja preocupado, poxa, o pastor nem orou por mim. Jesus já orou por você. Quem é a oração do pastor para orar por você? Jesus clamou ao Pai e continua clamando sentado à direita dele como seu intercessor. A Bíblia diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Eu quero ser um desses que alegrará o coração do Senhor, e você? Então chegamos ao nivelamento que eu esperava. E eu quero compartilhar com vocês sobre o sacrifício de Jesus. Tem um texto bem conhecido, não sei se vocês todos já tiveram oportunidade de ler, mas eu quero ler devido à data. Quem assistiu hoje aqui Paixão de Cristo? Sempre tem uns que vão assistir. Ó, assistiu, 1, 2. Eu assisto também. Quase toda Páscoa eu assisto esse filme. Por quê? É um culto? Não. É para eu lembrar mais ou menos o que foi que ele pagou para que eu estivesse aqui. E isso me constrange, irmãos. Quando eu estou diante de uma situação de pecado, fala, que isso, pastor, você peca? Peca. Se você não peca, já era para estar com Elias subindo na carruagem lá, o redemoinho. Quando você está diante de uma situação que se apresenta diante de você bênção e maldição, e você tem que escolher a bênção, mas tua carne quer escolher maldição, ó, miserável, aí você lembra do que Jesus pagou e é um baita do incentivo para você escolher a bênção. Para você dizer não para o pecado, para você dizer não para a tentação, para continuar caminhando em santidade. Quando você vê as costelas dele aparecendo no filme, você vê ele gritando, você vê Maria sofrendo, você vê o diabo ao derredor. Aquele filme foi, com certeza, inspirado por Deus. E eu acho que vale a pena o exercício. Mas, como eu não vou passar o filme para vocês aqui, eu vou ler um texto de um médico chamado Dr. Pierre Barbet, cirurgião-chefe do hospital Saint-Joseph. Desculpa se minha pronúncia é ruim, mas é em Paris. Esse cirurgião, ele, durante sua carreira, estudou anatomia a fundo por 2 décadas e resolveu escrever, segundo ele, sem presunção, porque ele era um especialista, então ele não precisava presumir nada a respeito de uma morte como essa, a morte de Jesus por crucificação. Então preste atenção na leitura desse texto. Jesus entrou em agonia no Getsêmani, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com precisão de um clínico. Suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo, é produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessária uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção ou por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento de finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor, concentra-se sobre a pele e escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e ordena a flagelação de Jesus. Os soldados o despojam e o prendem pelos pulsos a uma coluna no pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo ou pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferentes estaturas. Golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A cada golpe, Jesus reage com um sobressalto de dor. A pele se dilacera e se rompe. O sangue espirra. As forças se esvaem. O suor frio impregna-lhe a fronte. A cabeça gira em vertigem de náusea. E calafrios percorrem-lhe as costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois vem o escárnio da coroação. Com longos espinhos, mais duros que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre sua cabeça. Os espinhos penetram o couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de mostrar aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa cerca de 50 quilos. A estaca vertical já estava plantada no Calvário. Jesus caminha com os pés descalços por ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com cordas. O percurso tem cerca de 600 metros. Fatigado, Jesus arrasta um pé após o outro e frequentemente cai de joelhos. Seus ombros estão cobertos de chagas. Quando cai por terra, a viga escorrega e lhe esfola o dorso. No Calvário, tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas sua túnica,
colada às chagas, retirá-la causa dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gás de uma grande ferida sabe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao arrancarem a túnica, laceram-se as terminações nervosas expostas pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, ao risco de uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas, suas chagas se incrustam de pedras e pedregulhos, depositam-nos sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes estão às medidas, com uma broca fazem um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Pegam um longo prego quadrado e pontudo, o apoiam-no sobre o pulso de Jesus e, com um golpe certeiro, o plantam e rebatem na madeira. O nervo mediano é lesado. Pode-se imaginar o que Jesus sentiu, uma dor lancinante, agudíssima, que se difunde pelos dedos, espalha-se pelos ombros e atinge o cérebro. É a dor mais insuportável que um homem pode provar. A lesão dos grandes troncos nervosos, que pode provocar uma síncope e levar à perda da consciência. Em Jesus, não. O nervo é destruído apenas em parte. A lesão permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino. A cada solavanco vibrará, despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava, elevam Jesus colocando o primeiro sentado e depois em pé, consequentemente tombando-o para trás, encostando-o à estaca vertical. Rapidamente encaixam o braço horizontal sobre a estaca. Os ombros da vítima esfregam-se dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para frente, pois o diâmetro da coroa impede que ele se apoie na madeira. Cada vez que tenta levantar a cabeça, recomeçam as pontadas agudas de dor. Pregaram-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebe desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado estende-lhe a ponta de uma vara, uma esponja embebida em uma bebida ácida, comum entre os militares. Ele não bebe. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em contrações progressivas. Deltóides e bíceps esticados, os dedos curvados, como em casos de tétano. Quando se generaliza, os músculos do abdômen enrijecem-se em ondas imóveis, seguidos pelos músculos intercostais do pescoço e os respiratórios. A respiração torna-se curta, o ar entra como um sibilo, um apito, né? Mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões, tem sede de ar. Como um asmático em plena crise, seu rosto pálido torna-se vermelho, depois violeta púrpura e, enfim, cianótico. É envolvido pela asfixia, os pulmões cheios de ar não conseguem esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor, os olhos saem de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma apoio sobre os pregos dos pés. Eleva-se em pequenos impulsos, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração se torna mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera sua palidez. Por que esse esforço? Porque Jesus quer falar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se novamente e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, Jesus precisa elevar-se, apoiando-se no prego dos pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois, o céu escurece e o sol se esconde. De repente, a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde. Depois de uma tortura que dura 3 horas, todas as suas dores e sede, as câimbras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos, arrancam-lhe um lamento. Meu Deus, por que me desamparaste? Jesus grita, tudo está consumado. E em seguida, num brado diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E então morre, em meu lugar e no seu lugar. Aplauda o Senhor por isso. Com certeza, quando ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele devia estar num momento de sofrimento, de angústia, sentindo que estava longe do Pai, porque não tem como você sentir cuidado numa situação que nós acabamos aqui de ouvir. Só que Jesus, ele é diferente de nós em todos os aspectos. Ele, na verdade, como um bom judeu, está citando um salmo. No momento da sua dor, talvez a sua antepenúltima frase, ele escolhe citar o salmo do servo sofredor, um salmo profético de Davi, que vai descrever toda a crucificação, todo o castigo, inclusive vai falar de detalhes como tiraram sorte das suas vestes, vai falar que nenhum osso foi quebrado, vai falar que ele venceu e que Satanás e a morte foram derrotados. Jesus passou todas essas coisas por mim e por você. Ele obedeceu o Pai em primeiro momento, mas já estava intercedendo por nós antes da crucificação. E sabe qual é o melhor disso tudo?
é que essa cruz e o túmulo estão vazios. A nossa religião, a nossa fé, a nossa crença se difere das outras, porque os líderes nos quais eles creem têm lápide, o nosso não tem. Eles têm sepulcro com ossos, o nosso não tem. Não tem corpo, não tem prova da morte, porque a morte não pôde detê-lo. A morte não tem poder sobre Jesus. Não tem como dar o salário do pecado para quem não pecou. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição é a prova que o sacrifício foi aceito por Deus. Ele ressuscitou para vencer a morte e o pecado. Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Sem a ressurreição não haveria vitória. A cruz sem ressurreição seria apenas tragédia. Mas, glória a Deus porque Ele ressuscitou. Ele nos ressuscitou para nos dar uma vida eterna, uma vida espiritual. Efésios 2, de 3 a 5, vai dizer: entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, deixa eu dar uma pausa aqui. Quando você diz que nós éramos filhos da ira, nós estávamos dentro do lamaçal do pecado. Deus, Ele é o justo juiz, e Ele vê que nós somos pecadores, nós nos rebelamos lá no Éden contra Ele. Esse texto não era para estar escrito, mas Deus, era para estar escrito, então Deus castigou a humanidade. Então Deus deu o castigo que eles mereciam. Então Deus condenou toda a humanidade. Não, o texto diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vós sois salvos. Ele quebrou a lógica, era para ele ter nos julgado. Era para estar escrito, então Deus, em sua santidade, exterminou a humanidade. Não, mas Deus, em sua misericórdia, em sua graça, resolveu salvar aqueles que eram seus opositores. Aqueles que se rebelaram no jardim e escolheram ser independentes, longe da graça. Quem crê em Jesus não é apenas perdoado, meu irmão, mas nasce de novo para uma vida transformada e eterna. E Ele também ressuscitou para ser o nosso intercessor. Hebreus 7, 25 vai dizer que Ele vive para sempre para interceder por nós. Jesus vive, Ele nos conhece, nos ouve e continua cuidando de nós. Sabe o que Ele disse? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E em outro texto, Ele vai dizer que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós não podíamos passar pela Páscoa sem poder lembrarmos de tudo que Jesus fez. Se eu talvez tivesse combinado com o pastor da gente fazer uma série de manhã e de noite, a gente não conseguiria. Mas eu só fui ter acesso à pregação do pastor ontem à noite. E alguns trechos que ele permitiu. Mas Deus permitiu que nós, CB Vida Rio, aprendêssemos sobre o simbolismo, sobre a Páscoa judaica, sobre quem era Jesus, o pão escondido. E agora entendermos todo o preço que ele pagou. Tudo que ele abriu mão. E agora não estou falando mais da glória, não. Ele podia ter simplesmente negado a verdade que ele estava pregando para não passar por aquele sacrifício. Diante da sua maior angústia, diante desse momento que ele está tendo uma hematidrose, que ele está suando sangue, ele chega para Deus e ele fala, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas, todavia, seja feita a sua vontade. Se coloque de pé nesse momento. Deus, Pai, Ele te amou enquanto você era inimigo dele. Jesus, em obediência ao Pai, em amor a você, morreu para que as feridas dele pudessem te curar e me curar. Só existe um tipo de ferida que cura, é a de Jesus. Só existe uma morte que salva, e foi a de Jesus. Isso não estava programado falar aqui, pastor Bruno, mas me dá mais 30 segundos. Eu não sei você, o que você está passando, eu não sei o teu sofrimento, eu não sei se você já pensou, não tem mais jeito, minha vida acabou, não tem mais por onde eu caminhar. A melhor coisa que poderia acontecer comigo era eu morrer. Eu estou com uma dor dilacerante. Deixa eu te falar uma coisa. A única morte que podia melhorar a vida de alguém, ela aconteceu tem 2000 anos. O mundo não vai ser um lugar melhor sem você. Muito pelo contrário, Deus te plantou aqui e a sua vida tem um propósito. As suas feridas não podem curar outras feridas emocionais que você tem. Não adianta você ferir o seu corpo para sua mente ser aliviada. Não, as feridas que curam, as pisaduras, aconteceram em Cristo. Você precisa reconhecer que Jesus te amou. Ainda quando você era um filho da ira, Ele já te amava. E imagina agora que você é um filho de Deus. Imagine agora que você é a imagem e semelhança de Cristo.
Você é imagem e semelhança daquele que te salvou. Até João 3,16, a Bíblia vai apresentar Jesus como Filho unigênito de Deus. Se você continuar lendo o Novo Testamento, vai chegar um certo momento que Jesus, de unigênito, se torna primogênito. Sabe por que isso? Porque ele ganha irmãos. Sabe quem são os irmãos dele? Essa casa aqui está com uma parcela desses irmãos. E tem outros em outros lugares. E nós vamos nos encontrar naquele grande dia que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.